Olá, muito boa noite. O Plantão da Saúde Coronavírus está no ar, um programa resultado dos esforços dos departamentos de jornalismo e de esportes da TV Gazeta. E hoje nós temos muito mais informações sobre a pandemia do coronavírus e os impactos para o Brasil e para a cidade de São Paulo. Já está aqui conosco em nosso estúdio do Plantão, Fernando Capês, diretor executivo do PROCON de São Paulo. É isso mesmo, Celso. Estamos prontos para responder às dúvidas de você aí de casa sobre os problemas que o consumidor tem enfrentado com essa pandemia, como, por exemplo, o cancelamento de viagens e os preços abusivos. Bom, nós voltamos e vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no estado, na cidade de São Paulo e no Brasil. Isso, no total já são 904 casos confirmados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, com 11 mortes. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da doença, são 9 mortes e 345 casos. Na capital, no total, são 306. Só hoje foram confirmadas mais 4 mortes causadas pelo novo coronavírus aqui em São Paulo, totalizando 9 no estado. Todas aconteceram na capital. O repórter Alexandre Silvestre está no Hospital Santa Catarina e tem mais informações. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham essa programação especial de prestação de serviço da TV Gazeta, envolvendo também o nosso departamento de esportes associado ao jornalismo. E uma dessas 4 mortes ocorridas hoje em São Paulo aconteceu aqui atrás de mim no Hospital Santa Catarina, que fica bem pertinho da TV Gazeta, na Avenida Paulista. Como você bem disse na chamada inicial, são 9 mortes contabilizadas no estado de São Paulo, 4 hoje e uma hoje mais cedo aqui no Hospital Santa Catarina. Pacientes que tinham já comorbidades, ou seja, já sofriam de alguns males de saúde, males esses que associados ao Covid-19 transformam numa bomba atômica, infelizmente, todo esse processo. Pacientes que foram atendidos na rede privada, em hospitais particulares, vítimas que se enquadram completamente no grupo de risco, idosos que já apresentavam alguns problemas de saúde. Foram 3 homens que morreram, um de 70 anos, outro de 80, um de 93 e uma senhora, uma mulher de 83 anos. Segundo os dados da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o estado registra mais de 9 mil casos suspeitos e mais de 775 descartados. Então, resumindo, tivemos hoje mais 4 mortes em São Paulo, no estado, totalizando 4 no dia de hoje, 9 ao todo e uma aqui no Hospital Santa Catarina, Michele Janela. Silvestre. Pois é, e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse agora à tarde que a curva de transmissão do novo coronavírus terá início nos próximos 10 dias. Em videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro, Mandetta afirmou que em abril, pelas projeções atuais, o sistema brasileiro de saúde deve entrar em colapso. Nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, aonde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. O vírus faz uma espiral, faz uma curva de 90 graus quando ele pega a ar e sobe. Nós ainda não estamos nela. São Paulo está fazendo o início do seu redemoinho. A gente imagina que ela vai pegar a velocidade e subir nas próximas semanas, 10 dias. A gente deve entrar em abril e iniciar a subida rápida. Essa subida rápida vai durar o mês de abril, o mês de maio e o mês de junho.
quando ela vai começar a ter uma tendência de desaceleração de subida. O mês de julho, ela deve começar o platô. Em agosto, esse platô vai começar a mostrar tendência de queda, e aí a queda em setembro é uma queda profunda, tal qual foi a queda de março da China. Celso, então, pelo visto, a gente não vai conseguir evitar esse pico, né? Não, a gente estava justamente tentando ir com mais lentidão, mas não vai conseguir. Bom, e o prefeito Bruno Covas, do PSDB, decretou hoje estado de calamidade pública no município. Mais cedo ele anunciou a instalação de 2.000 leitos para a cidade. E para atender pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19, 2 hospitais de campanha serão montados. Um no estádio do Pacaembu e outro no Sambódromo do Anhembi. Estamos agora na etapa da restrição de circulação, de evitar as aglomerações, para conter o número de casos aqui na cidade e no estado. E nós vamos chegar numa etapa, que é a etapa dos leitos a serem ocupados na rede pública de São Paulo, estado e município. Então, não apenas o município vai dispor com esses 400 novos leitos de UTI, que já estavam combinados, mas também 2.000 leitos de baixa complexidade, reformando o Pacaembu e o Anhembi. Então, nós vamos adaptar o estádio do Pacaembu, e isso já foi conversado junto com o novo concessionário, para poder adaptar esses 200 leitos de observação, para poder esvaziar e para não ter nenhuma grande correria aos hospitais. Então, leitos de observação, 200 que devem ficar prontos em até 2 semanas lá no Pacaembu e mais 1.800 lá no Anhembi. Então, será um total mais 2.000 leitos de baixa complexidade que o município oferece nesse trabalho conjunto Prefeitura, Estado e Ministério da Saúde, já preocupado com a terceira etapa desta doença. E nós vamos ao vivo agora com o repórter Jonas Campos, que está na Prefeitura e tem mais informações sobre as novas medidas emergenciais adotadas hoje para conter a pandemia do novo coronavírus. Boa noite, Jonas. Os parques estão fechados a partir de amanhã, né? É isso, né? Oi, Celso, muito boa noite a você, todo mundo que acompanha o Plantão da Saúde. Essa é a informação aí desta manhã, em coletiva realizada no Palácio do Governo. O prefeito Bruno Covas confirmou o fechamento dos parques municipais a partir de amanhã, sábado 21 de março de 2020, uma ação conjunta com o governo do estado. Parques, portanto, municipais e estaduais fechados a partir de amanhã. Aqui em São Paulo, são 107 parques municipais administrados pela Prefeitura, e esses parques reúnem semanalmente em torno de 200.000 pessoas. O número de frequentadores vinha até aumentando nesse período de pandemia, talvez pelo fechamento das academias, pelo fato dos parques serem ao ar livre, mas agora a própria vigilância sanitária adotou essa medida, apoiou essa medida. Então temos o fechamento desses parques, tanto municipais quanto do estado, a partir deste sábado, 21 de março de 2020, mais uma medida da Prefeitura, que já havia estabelecido outras medidas de precaução, como o fechamento de boa parte dos estabelecimentos comerciais, medida que passou a valer a partir desta sexta-feira, com exceção de supermercados, padarias, farmácias, postos de gasolinas, lojas de conveniência, restaurantes, lojas de produtos para animais e feiras livres. Os demais estabelecimentos comerciais foram fechados, mais uma medida de precaução feita pela Prefeitura de São Paulo. Neste momento, nós falamos aqui ao vivo do saguão da Prefeitura. Neste momento, o prefeito Bruno Covas vai encerrando uma reunião com seus secretários, reunião esta feita por videoconferência. Os membros aí da Prefeitura também tomando as devidas precauções em tempos de coronavírus. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, e apesar da pandemia do novo coronavírus, o transporte de carga pelas estradas brasileiras não pode parar. Os caminhoneiros são responsáveis pelo abastecimento de 60% de tudo que é produzido no país. E de acordo com o sindicato que representa as empresas transportadoras de carga, nas últimas semanas houve queda de 40% do transporte de insumos e alimentos. Só na indústria automobilística, por exemplo, a baixa foi de 60%.
A reportagem é de Jonas Campos. O transporte rodoviário de cargas é diretamente impactado pela crise do novo coronavírus. O momento é de dúvidas e incerteza diante das medidas recentes de precaução, como o fechamento de grande parte dos estabelecimentos comerciais. O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo explica que, mesmo com a pandemia, a circulação de caminhões não pode parar completamente. Um exemplo é todas as mercadorias que estão chegando para o comércio, para os shopping centers de várias regiões de todo o Brasil. Elas estão chegando, o estabelecimento vai estar fechado. A transportadora, ela transporta o produto. O que ela vai fazer? Vai trazer de volta ao remetente, o remetente vai estar fechado. O que vai acontecer com essa mercadoria? Ficará armazenada onde? Terá ou não terá cobertura securitária? Então são dúvidas que ainda não conseguimos encontrar soluções efetivas para poder ter realmente um sossego para todos. Logística complexa para um país que depende dos caminhões, já que mais de 60% de tudo que é produzido e escoado no Brasil é movido pelo transporte rodoviário de cargas. O transporte rodoviário de cargas e a logística vive de movimento comercial, vive de produção, vive de PIB. Quando a gente tem um declínio da forma que está acontecendo e também de forma muito abrupta, isso traz um impacto violento nas operações, traz um impacto violento no fluxo de caixa das empresas, vai trazer um impacto violento, inclusive, na remuneração de colaboradores. Dentre os colaboradores estão os caminhoneiros autônomos que temem pelo futuro. Sair com o caminhão carregado pelas estradas tem sido uma missão cada vez mais difícil em tempos do novo coronavírus. Enquanto isso, eles esperam. Já vinha difícil já, né? E agora complicou mais a situação porque as empresas fechou, as transportadoras, algumas já deram folga aos funcionários e aí agora estão querendo fechar o terminal de carga aí por conta da aglomeração de gente. E aí a gente está aqui a ver navio aí esperando resolver essa situação, né? José Bonifácio, 65 anos e considerado do grupo de risco, mais vulnerável às complicações em caso de contaminação pelo novo coronavírus, tem a expectativa de carregar o caminhão para poder voltar para casa em Londrina sem sair no prejuízo. E nesse tempo que você dorme aqui em São Paulo, longe de casa, lá em Londrina, dorme dentro do caminhão? Durmo dentro do caminhão. O caminhão a gente tem um sofazinho cama, a gente abre ele e dorme dentro do caminhão. Tem uma cortininha, a gente fecha. As medidas de precaução têm sido tomadas aí para tranquilizar a família também? Isso, tudo certinho. Tudo certinho, álcool gel, o que vocês têm feito de diferente para se cuidar? Eu prefiro usar detergente e sabonete. Eu acho mais eficaz. Não adianta querer imaginar que um motorista autônomo, por exemplo, vai fazer uma viagem com meia carga e vai voltar vazio. Ele vai gastar mais para fazer isso. Então a gente precisa realmente agora pensar fora da caixa e encontrar situações para poder amparar essas operações e todos esses operadores. Dá para parar? Não tem como parar. Se parar, realmente a gente entra em um estado de calamidade pública. Olha o que aconteceu com a greve dos caminhoneiros autônomos em maio de 2 anos atrás. O setor não pode parar, o setor não vai parar. E vamos agora para a nossa bancada, no nosso plantão da saúde, falar com um dos nossos entrevistados do dia, Fernando Capês, que é diretor executivo do Procon de São Paulo. Capês, nós vimos agora, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Nós vimos agora na reportagem do Jonas Campos que a circulação de insumos e mercadorias já começa a sentir os efeitos dessa propagação da Covid-19 e alguns produtos estão valendo mais do que ouro. Então, por exemplo, o álcool gel, né? O que é que o consumidor pode fazer ao se deparar com essa situação de preços abusivos? Bom, nós estamos vivendo uma situação praticamente de guerra, jamais vista antes no país e parece, pelo que vimos aqui, deve perdurar pelo menos até o mês de setembro, com consequências econômicas trágicas. O próprio Procon está tendo um certo equilíbrio, bom senso, para negociar em nome dos consumidores com as empresas sem quebrar o fornecedor. Agora, tem pessoas que neste momento grave estão procurando especular e obter lucros com oportunismo, abusando da necessidade do consumidor. Então, primeiro, o Procon já visitou mais de 200 estabelecimentos, recolheu as notas deste mês e dos 2 meses anteriores, está fazendo a comparação dos valores
e o fornecedor vai ter que justificar caso tenha havido um aumento muito grande do álcool gel. Normalmente, Michele, meio litro de álcool gel está na faixa de R$15. Se for farmácia de manipulação, isso pode dobrar o valor. Agora, não pode fugir muito disso, porque a farmácia de manipulação não faz em escala industrial. Então, naturalmente, é mais caro. O que o consumidor deve fazer? Isso. Usar as suas redes sociais. Use o seu próprio Instagram ou Facebook e denuncie, marcando @PROCONSP. Na hora, fotografe, mande o endereço. As equipes de fiscalização do PROCON estão todos os dias nas ruas. Tivemos até agora uma baixa, infelizmente, por contaminação. Mesmo assim, a equipe, essa pessoa obviamente já está em quarentena, mesmo assim a equipe está nas ruas, estamos saindo com 6 equipes todos os dias. Se o consumidor nos ajudar denunciando, nós vamos no alvo certo. Vamos multar exemplarmente. Também em caso de máscara. Então, máscara, por exemplo, é um pacotinho com 100 máscaras, tá R$100, R$1 por máscara, tem aquela alguma fininha. coisa que justifique um eventual aumento? Tem legitimidade no aumento de preço? Eu paguei há um tempo atrás, que eu tinha ficado resfriado, ano passado, acho que um pacote, uma caixa com 50 máscaras, R$10. R$10. Michele, mais ou menos pela pesquisa que a gente fez, Celso, a escola do PROCON fez uma pesquisa. Tá. Então, o custo unitário de uma máscara média, não ser uma máscara muito elaborada, é de 20 a 40 centavos. Tá. Então, se você compra um pacote com 100, você vai pagar R$20, R$40, até R$50. Não, tá R$100. Nós pegamos uma denúncia no Vale do Paraíba, R$300. Sem máscara? Sem máscaras, R$300. Claro que o PROCON, além de multar, poderá inclusive interditar o estabelecimento. E algo grave, importante que a gente tem que falar também, alguns gananciosos especuladores foram aos supermercados e compraram grandes quantidades de álcool gel. Isso. E agora estão vendendo nas plataformas de venda online por preços abusivos. Então a gente está dizendo o seguinte, plataformas de venda online, tirem de suas prateleiras essas ofertas de preços abusivos, porque nesse caso vocês são partícipes, coautores do preço abusivo. Nós vamos notificar as plataformas para que retirem esses produtos. Agora, doutor Capês, outras dúvidas que surgem. Por exemplo, ninguém esperava um impacto tão grande, lojas fechadas, academias fechadas, escolas fechadas. Como fica a situação de clientes, por exemplo, de academia escola que pagou, também, né? Escola, são dúvidas que as pessoas perguntam. Peru escolar. Muito bem. Então, primeiro, vamos ao direito. Claro. Qual é o direito? O que diz o direito do consumidor? No artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor, qualquer circunstância superveniente que altere as condições do contrato faz com que o consumidor mereça uma reequiparação neste contrato. Então, o direito diz que, interrompida a prestação do serviço, ele, em tese, teria direito na academia ou no curso esporádico de interrupção do pagamento da mensalidade, a não ser que lhe seja ofertado acesso a esse produto de maneira online. Ah, mas online não é a mesma coisa. Mas essa é uma situação de guerra, urgente. Tá. Então, está se aceitando que seja feita uma oferta do produto. O que nós estamos aconselhando? Tivemos uma reunião com as agências de turismo. Isso. São 600 mil trabalhadores diretamente impactados pela crise nas agências de turismo. Companhias aéreas. O PROCON está sugerindo que fique com crédito a pessoa e remarque esse passeio, essa viagem, numa outra oportunidade. A exigência da devolução integral do valor, o PROCON vai ajudar. Mas se as empresas devolverem para todo mundo, elas quebram e não tem mais fornecedor. Então é necessário agora equilíbrio acima de tudo. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com o Dr. Fernando Capês. Lembrando que você que está em casa, de quarentena, você pode participar ao vivo do nosso Plantão da Saúde, encaminhando as suas dúvidas aqui para o nosso convidado através do WhatsApp. Pega o telefone e manda, esteriliza o telefone e manda. Ó, 11 99479 1633.
um vídeo curtinho de 10 segundos, grava com o celular deitado, tá certo? Daqui a pouquinho voltamos com perguntas para o Dr. Fernando Capês. E também você pode participar com a hashtag lá no Twitter, Plantão da Saúde. Tudo junto, aparece aqui o seu comentário e você pode fazer a sua pergunta. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar com o Dr. Capês. Assim como o prefeito, o governador João Dória, do PSDB, também decretou estado de calamidade pública no estado de São Paulo, diante da epidemia do novo coronavírus. Ele reforçou hoje a orientação de que não haverá desabastecimento no estado e que não há motivo para estocar produtos. Não há necessidade de corrida a supermercados nem a farmácias. Nós estamos seguros de que não haverá desabastecimento. Nós montamos aqui, desde anteontem, um comitê executivo com os principais fornecedores de insumos na área de alimentos, na área de produtos de higiene e limpeza, e assim como no setor do agronegócio, incluindo proteína animal, não há nenhuma perspectiva de desabastecimento. Portanto, não há necessidade da população fazer corrida a supermercados, farmácias ou outros centros de venda de produtos de consumo para um estoque desnecessário. Comprem apenas aquilo que é necessário dentro do seu padrão e do seu bom senso. Apesar da pandemia do novo coronavírus, serviços essenciais continuam funcionando, mesmo que em escala reduzida. Já em outros casos, como o das AMAs, que faz o atendimento ambulatorial da população, houve ampliação no horário de funcionamento. As delegacias de polícia do estado de São Paulo estão funcionando em regime especial desde a última quarta-feira em razão do novo coronavírus. O regime especial prevê que as ocorrências devem ser registradas pela internet e a delegacia responsável pela região vai apenas validar os BOs. O atendimento direto será mantido apenas em casos de violência doméstica ou contra crianças e adolescentes, morte e desaparecimento de pessoa, estupro, sequestro e cárcere privado, roubo e extorsão e situação de flagrante. Já os Correios informaram ao Plantão da Saúde que estão funcionando com contingente reduzido, mas seguem atendendo a população em todo o país. Os serviços de Sedex e PAC continuam sendo postados e entregues regularmente. As unidades de assistência médica ambulatorial terão os horários estendidos. 93 AMAs, sendo 9 AMAs de 12 horas e 84 AMAs UBS integradas, passam a funcionar das 7 da manhã às 10 da noite. No Poupa Tempo, a partir de segunda, todos os atendimentos presenciais foram cancelados. O decreto do governador João Dória determinou a suspensão de todas as atividades e serviços públicos que não são considerados essenciais. A decisão abrange todas as regiões do estado de São Paulo. A medida começa a valer a partir deste sábado e inclui também parques, equipamentos esportivos, cursos de qualificação, escritórios regionais e serviços como Poupa Tempo, Detran, Junta Comercial e unidades de atendimento da Sabesp. Hoje os corredores do Poupa Tempo já estavam praticamente vazios. Os totens foram desativados, bem diferente do cenário diário, quando mais de 100 mil pessoas são atendidas por dia em todo o estado de São Paulo. A pandemia do novo coronavírus mudou completamente a rotina das 76 unidades do programa. Fitas marcando a distância de 1 metro entre funcionários e visitantes foram colocadas na recepção do Poupa Tempo da Sé. A partir da próxima segunda-feira, o governo do estado determinou a suspensão de todas as atividades e serviços públicos, incluindo o Poupa Tempo. Para compensar a suspensão de algumas atividades, o cidadão terá mais de 40 serviços digitais que serão realizados por meio do site do Poupa Tempo e que podem ser solicitados sem sair de casa. Gente, lembrando que quarentena não é férias, tá? Os governadores de várias cidades estão pedindo para que a população não vá às praias para evitar aglomeração. A proibição vale para 9 cidades da Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo. Em Santos, a situação está bem calma. A população tem respeitado a proibição e não há sinal de banhistas. Já em Santa Catarina, a população não deixou de frequentar as praias e hoje a Polícia Militar retirou algumas pessoas à força.
No Rio de Janeiro, mesmo com um decreto de proibição, ainda se vê bastante gente na orla carioca. Em João Pessoa, as praias já estão praticamente vazias, a faixa de areia está tomada apenas pelas cadeiras. Bom, nós voltamos aqui para a bancada do nosso Plantão da Saúde com o Dr. Fernando Capês, que é diretor executivo do PROCON de São Paulo. Nós vimos, Capês, que por recomendação as pessoas estão evitando praias e viagem para fora do país. Então, nem pensar, né? Viagem para fora do país e tal. Como você já adiantou, o consumidor que comprou a passagem de avião, que a gente sabe que é cara, ele então tem direito ao reembolso, mas se a empresa reembolsar, também corre o direito de quebrar. Como então ajustar isso? Ô, Michele, nós fizemos uma reunião com as companhias aéreas nacionais, companhias aéreas internacionais, reunimos com as agências de turismo e estávamos encaminhando a negociação dentro de um equilíbrio. Pegar o lote, nós estamos pedindo que os consumidores procurem o PROCON. Façam a sua reclamação pelo site PROCON SP ou baixem o aplicativo no celular PROCON SP e façam a sua reclamação. O PROCON está assumindo, Michele, o papel de mediador nessa negociação. O que nós estamos orientando a fazer? Tentar ao máximo a remarcação da passagem. E do lado da companhia aérea, não cobrar nenhuma taxa pela remarcação. Quem exigir ou receber o reembolso, e pelo Código do Consumidor tem direito, foi editada agora uma medida provisória, vai ter que esperar 12 meses para poder obter este reembolso. Então nós estamos procurando, estamos tendo um ótimo encaminhamento. A medida provisória editada pelo governo federal está disciplinando essa questão e o PROCON vai cumprir a medida provisória e está orientando, pedindo que as companhias aéreas agora se juntem numa atuação com uma aliança estratégica com o PROCON para ir atendendo todos os consumidores. Nós estamos pedindo, não queremos o confronto, Celso, a gente está querendo que atuemos juntos com o Serviço de Atendimento do Consumidor e o PROCON, juntos atendendo o direito do consumidor. E aí, no caso da pessoa que fizer a opção pelo crédito no futuro, como é que isso se procede? Bom, como é que isso ocorre? Celso, o que nós estamos pedindo para as agências de turismo é que não coloquem prazo para remarcação. Deixa o crédito para a oportunidade em que a pessoa quiser desfrutar desse crédito. Agora, se ela comprou o crédito em milhagem, que ela tenha direito a usar aquele crédito em milhagem numa outra oportunidade. No mesmo trecho, é a mesma quantidade. Se ela tem uma tarifa promocional, que ela possa usar numa época em que use a tarifa promocional. Se ela quiser uma tarifa, um upgrade na tarifa, ela paga a diferença. Ou seja, bom senso, ninguém querendo levar vantagem em cima de ninguém. Harmonia nas relações entre fornecedor e consumidor. E o princípio básico que rege as relações de consumo, que é a boa-fé. Havendo boa-fé de ambos os lados, cada um se colocando no lugar do outro para ver o que gostaria que fosse feito, nós vamos conseguir sair dessa situação dramática. E, doutor, muitas queixas já foram encaminhadas para o PROCON desde o início desse surto da Covid-19? Michele, nós vamos bater 4.500 reclamações desde o início do surto, só de coronavírus. Por isso, então, que tem gente perguntando aqui, olha, o PROCON ainda não respondeu, ela tem viagem marcada em 30 de março para Barcelona, pediu cancelamento para decolar no dia 17, até o momento não teve nenhuma resposta. Abriu um chamado no PROCON, até o momento também nada. Bom, também olha a situação. Deixa eu explicar uma coisa, a Decolar faltou na reunião que nós convidamos, não quis ir. Então, o que acontece? Qual é a resposta do PROCON? O PROCON está tentando negociar para que você receba de volta o seu valor ou, na impossibilidade de receber imediatamente, porque agora tem uma medida provisória que diz que você deve esperar 12 meses. Tentar preservar com você o crédito para que você possa remarcar. Se a Decolar insistir nessa postura recalcitrante, faltando nas reuniões, não querendo o apoio do PROCON para a negociação, ela será multada. Porque nós não vamos sair multando empresário nessa crise. O PROCON não vai multar empresário nessa crise. Apenas quem estiver agindo de má fé ou estiver se escondendo e não atendendo o consumidor. A propósito disso, nós conversávamos até aqui nos bastidores, que precisa ter o bom senso de que todos acabam perdendo com toda essa situação. E as empresas, como é que estão se comportando diante do Código de Defesa do Consumidor numa pandemia nunca antes vista nos últimos anos? Ô Celso, quando você não mostra radicalismo, quando você mostra disposição de atender o consumidor, o PROCON não quer punir nenhum fornecedor, o PROCON não quer impor nenhuma carga
sobre o empresário nesse momento. O PROCON quer resolver o problema do consumidor. Então você mostra essa disposição, as empresas estão vindo até o PROCON, estão se reunindo com o PROCON, estão juntas com o PROCON, mas até assustam. Eu pensei que vocês só multassem, só punissem. Não. Nós queremos atender o consumidor. Então, não é possível atender nesse prazo, por exemplo, porque a empresa não colabora. Se a empresa não colabora, só judicializando. Judicializando leva 10 anos. É verdade, a gente tem que evitar isso, né? Porque aí sobrecarrega o sistema de saúde, o sistema judiciário também, claro. Além do sistema de saúde, também, o sistema que já judiciário. Está sobrecarregado. Bom, daqui a pouquinho o doutor Fernando Capês volta para responder a sua pergunta, você que mandou o WhatsApp pelo número 11 99479 1633, beleza? Daqui a pouquinho a pergunta do telespectador. E a gente volta a falar com o repórter Alexandre Silvestre, que tem mais informações sobre as mortes aqui na capital paulista. Silvestre. Fala, querida. Michele, recapitulando, né, dados oficiais desta tarde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, claro, né? São 9 mortes no estado, 4 aconteceram hoje, tudo em decorrência do Covid-19, 4 aconteceram hoje e uma aqui no Hospital Santa Catarina. Todas as vítimas se encaixam, se enquadram nesse perfil do grupo de risco. Senhores, senhoras que já tinham algum problema de saúde, que contraíram o novo coronavírus e que faleceram. Agora, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, é sexta-feira, 6h30 da tarde, horário de pico, 6h30 da noite, a movimentação da calçada da Avenida Paulista, praticamente ninguém, era para ter uma muvuca de pessoas aqui indo, voltando, pegando ônibus, pegando metrô, voltando para casa. Então está todo mundo, ou boa parte da população mesmo se resguardando, e o trânsito na avenida, que deveria estar congestionado e parado, está livre desse jeito. É isso, Michele. Isso tudo está apenas no começo, não é, doutor? Isso aí ainda vai agravar. O pior está por vir. O pior está por vir. Olha, tem pergunta do nosso telespectador para o doutor Fernando Capês. Seu Capês, boa noite. Eu tenho loja em shopping. O prefeito mandou fechar os shoppings. E os shoppings estão mandando os boletos para a gente. Como é que a gente fica nessa história? A gente mandou o e-mail falando, olha, como é que fica? Olha, a gente não vai aceitar nada, se vocês quiserem, vocês entram com uma notificação. Como é que fica a gente nessa história aí de shopping? Um abraço, boa noite, muito obrigado. Um abraço. Olha, eu recebi outros contatos como esse, e a informação que eu recebi é que houve uma recomendação para que os shoppings fechassem. Nesse caso, evidentemente, é uma recomendação. O shopping tem aí que verificar, restringir o acesso das pessoas. Nós não chegamos ainda no ponto de fechamento. Essa informação que eu tenho, caso haja o fechamento, a loja tem que entrar em contato com a administração do shopping para agir em conjunto. Porque se for decretado o fechamento, veja, é aquela situação em que todo mundo perde. Mas se for decretado o fechamento, é para que não haja uma pandemia de mortes, não apenas uma pandemia de doença, mas uma pandemia de mortes. É situação de guerra, é como se a Terra parasse de girar em torno de si própria, em torno do Sol por algum momento. Então nós temos que nos adaptar a esta situação. E se houver necessidade, o governo está tomando a cautela, tanto o prefeito quanto o governador, de seguir rigorosamente com uma equipe de especialistas, liderados pela coordenação do Dr. Davi Wipp, também do secretário da Saúde, José Henrique German, e no âmbito também do município, estão rigorosamente seguindo as recomendações. Ninguém vai mandar fechar algum tipo de estabelecimento porque quer. É porque realmente nós estamos vivendo uma crise enorme, vamos ter que ter muita união e harmonia para sair desta crise. Sempre com bom senso e boa fé. Isso é muito importante. Mas, infelizmente, são situações em que nós vamos ter que lidar com criatividade. Ninguém tem uma regra escrita, um livrinho para a gente seguir. A cada dia vai ser a sua agonia. Doutor Fernando Capês, mais uma vez acho bom a gente esclarecer para quem se sente lesado, seja no preço abusivo de produtos, seja qualquer outra questão que envolva o Código de Defesa do Consumidor, como deve proceder o cidadão. Primeiro, faça a denúncia de preços abusivos por meio das suas redes sociais. Use o seu Instagram, faça a denúncia e marque @PROCONSP. Não vai haver desabastecimento no que depender do PROCON.
e nem aumento súbito de preço. Nós vamos em cima, vamos multar, se necessário for, vamos fechar o estabelecimento. O governo está tomando uma série de providências para acelerar e aumentar a produção do álcool gel e também das máscaras. Então, você tem que fazer a sua parte. O Procon está com uma carga reduzida de servidores. Faça a denúncia pelo seu Instagram e marque @ProconSP. E, doutor, bem rapidinho, porque é muito importante. Ontem, o Trump anunciou um remédio que estaria tendo bons resultados nos Estados Unidos. Este remédio está esgotado no Brasil. Ficou esgotado ontem todo o estoque em todo o país desse Plaquenol, desse remédio. Hidroxicloroquina. Não há mais no Brasil. Esgotou. E quem precisa... E agora, doutor? Laboratórios que fabricam o hidroxicloroquina. Vocês vão receber uma notificação do Procon. O quilo desse medicamento estava sendo vendido às farmácias por R$900. Agora não tem mais o produto e estão querendo vender a R$3.000. Não façam isso. Não façam isso. O Procon vai aplicar uma multa em que qualquer lucro vai parecer pequeno diante disso. Não façam isso. Muito obrigada, doutor Fernando Capês, diretor executivo do Procon aqui de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Sempre muito esclarecedor aqui. Bom, vamos falar agora do impacto do novo coronavírus para o esporte com o nosso giro de notícias. Os atletas não aceitaram muito bem a posição do Comitê Olímpico Internacional de manter as datas previstas para a realização da Olimpíada de Tóquio. O canadense Hayley Winkheiser, tetracampeã olímpica de hóquei no gelo e integrante da comissão de atletas do COI, classificou como irresponsável a decisão de não adiar os Jogos. A grega Katerina Stefandi, atual campeã olímpica do salto com vara, usou as redes sociais para contestar a manutenção do atual calendário. Inclusive, a atleta japonesa Kaori Yamaguchi, judoca integrante do Comitê Olímpico Japonês, pediu o adiamento das competições, alegando que não há tempo suficiente para os treinamentos. Entre os brasileiros, o nadador Bruno Fratos também apontou a possibilidade de seguir com os treinos como principal motivação, o principal motivo, na verdade, para a postergação. Já o Comitê Olímpico Britânico reiterou que não comprometerá a saúde dos atletas ao incentivá-los que se preparem para os Jogos de Tóquio. No entanto, as autoridades esportivas britânicas seguem apoiando a realização das competições nas datas previstas e, inclusive, estiveram no Japão na última semana para visitar a Vila Olímpica e outras instalações. Aqui no Brasil, o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, decidiu acatar a orientação do clube e não viajar para Portugal. O clube da Baixada Santista suspendeu as atividades por 20 dias e o treinador cogitou a possibilidade de voltar ao país de origem nesse período. Mas por pertencer ao grupo de risco, acabou desistindo da viagem. Sensato, né? Claro. E o atacante William do Chelsea está tentando fazer o caminho contrário. Ele quer deixar a Europa com destino ao Brasil. Isolado em quarentena preventiva desde a semana passada, o jogador negocia com o clube londrino uma liberação para deixar a Inglaterra. E na contramão do mundo, nesta quinta-feira aconteceu a abertura do Campeonato Nacional de Futebol de Belarus, com público na arquibancada e brasileiro brilhando em campo. Gabriel Ramos fez o gol da vitória por 1-0 do Torpedo Zodino sobre o Shakhtar Solgorski. O presidente do país, Alexander Lukashenko, não vê necessidade de suspender as atividades esportivas e deu a seguinte recomendação: lavem as mãos, bebam vodka e façam sauna. Será que lá não tem nenhum caso? Não, tem 51 casos. Nossa Senhora! 51 casos. Bom, nós continuamos falando de esporte e em entrevista concedida por telefone ao jornalista Flávio Prado com exclusividade, apresentador aqui do programa Mesa Redonda, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, comentou sobre as medidas que o clube está tomando diante da pandemia do novo coronavírus e também abordou as incertezas para a sequência da temporada. Acompanhe. Nós estamos diante de uma situação extremamente difícil, um momento sensível, é uma situação que requer muita atenção, muitas ações preventivas, muito cuidado com toda a população, ações preventivas, é uma verdadeira guerra contra essa pandemia. Então o Palmeiras está trabalhando
de acordo com as orientações dos órgãos públicos de saúde, os atletas fazendo treinamento diários em ambiente exclusivo, obedecendo um protocolo do clube, um protocolo de orientações, o nosso núcleo de saúde, e o mais importante é ação preventiva. Isolamento social é um momento de muita atenção e todos nós temos que ter muita consciência do que é necessário hoje, que é se cuidar de toda a família, das pessoas que nos cercam, e nós estamos trabalhando nessa direção. O futebol também precisará de ajuda, Flávio. Os clubes passarão por muitas dificuldades, seja financeira, em relação ao calendário, em relação aos contratos de atletas, porque nós não temos elementos suficientes, nós não temos informações suficientes para a gente poder traçar um plano em relação a um novo calendário, em relação a um novo regulamento. Daqui 2 meses é uma situação, se nós pudermos reiniciar, daqui 4 meses é uma outra situação, 6, 8, enfim. E nós temos que ter cenários para enfrentar cada uma dessas situações. E no site gazetesportiva.com você segue acompanhando todas as informações do mundo do esporte e no domingo temos mesa redonda ao vivo discutindo os efeitos da pandemia coronavírus no calendário do futebol, no Brasil e no mundo. E a gente volta ao nosso telão da saúde para ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no estado, na cidade de São Paulo e no Brasil. Os números não mudaram no total. Já são 904 casos confirmados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, com 11 mortes. No estado de São Paulo, que concentra o maior número de notificações da doença, são 9 mortes e 345 casos. Na capital, no total, são 306. Bom, e nós voltamos aqui para a bancada do nosso Plantão da Saúde, conversando com Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, sobre o fechamento dos comércios e a situação desses funcionários. Boa noite, Ricardo Patá. O que o senhor pode falar sobre essa situação, né? Boa noite. Na realidade, é uma situação